Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora, vamos clamar ao Senhor pela presença dele em nome de Jesus, amém? Maravilhoso eterno Deus, Pai querido, Senhor, nessa hora nós entramos na tua presença para louvar, engrandecer e exaltar a ti por tudo que o Senhor tem feito e realizado. E eu quero, Senhor, agradecer a Ti, Pai, por esses 12 dias, Senhor, onde aprendemos mais sobre Ti, onde recebemos da Tua sabedoria, onde também, Pai, vivemos livramentos, vivemos o Teu cuidado e a Tua transformação nas nossas vidas. E eu creio, Pai, que o Teu povo aprendeu, que o Teu povo avançou, que o Teu povo progrediu na Tua presença. E eu quero apresentar nessa hora cada ouvinte, Senhor, em nome de Jesus. Conceda o desejo do coração, Pai. Há alguém aflito nessa hora que está ouvindo, Pai, esta oração. Acalme este coração. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, resolva esta situação, muda a sorte financeira, abre as portas que estão fechadas, trazendo um tempo de paz, alegria e honra, Senhor, sobre os teus amados, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, neste dia, abre a porta da palavra, fecha, Senhor, esta série com chave de ouro, Pai, e fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Chegamos ao último dia 12 da série Sabedoria para a Vida Real. Amém. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou. Não foi fácil, mas estamos aqui para louvar, engrandecer e agradecer ao Senhor pelo seu sustento nesses dias. Amém. A palavra de hoje, para nós finalizarmos, está em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. E antes de entrar na palavra em si, eu quero relembrar algumas coisas que nós falamos ao longo aí desses 12 dias, né? Nós caminhamos aí por 12 temas que Provérbios aborda com muita clareza, com muita verdade, né? Nós falamos sobre sabedoria, inteligência, sobre o poder das palavras, sobre confiança em Deus e não no próprio entendimento, sobre amizades que nos moldam, sobre o orgulho que destrói e a humildade que exalta. Falamos sobre dinheiro, trabalho, família, disciplina, coração, caráter. E hoje chegamos ao fim, que eu digo para você que é o começo de tudo. Porque o versículo que vai encerrar essa série é bem parecido com o primeiro versículo que eu trouxe, do primeiro dia. Como se Salomão dissesse para mim e para você: você pode aprender todas essas lições, mas se não entender isso, não entendeu nada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. E hoje nós vamos encerrar essa série com uma revelação muito importante de que viver com sabedoria não é seguir regras, é viver com Deus. E eu quero te fazer uma pergunta agora. O que mudou em você desde o primeiro dia dessa série? Eu não estou perguntando sobre o que você adquiriu de conhecimento. Eu estou perguntando o que mudou de verdade, no coração, na forma como você toma decisões, na forma como você fala, na forma como você enxerga os seus relacionamentos, o seu dinheiro, a sua família, o seu chamado. Porque Provérbios, como eu já disse para vocês alguns dias atrás, ele não foi escrito para ser estudado, ele foi escrito para ser vivido. E a diferença entre quem estuda Provérbios e quem vive Provérbios é exatamente o que esse versículo descreve, que é o conhecimento do santo. Não é o conhecimento sobre o santo, como se Deus fosse algo para ser estudado. Não, é o conhecimento do santo. A intimidade de quem convive, de quem ouve, de quem caminha junto com ele. A sabedoria de Provérbios não é uma coleção de princípios para ser aplicada como uma técnica. Não. É um fruto de uma vida que conhece a Deus de verdade. Quando você conhece o caráter de Deus, você age como ele age. Quando você entende o coração de Deus, você toma decisões como ele tomaria. Quando você caminha com Deus, a sabedoria vem junto, porque ela
É parte de quem ele é. E ele não abre mão disso na minha e na tua vida. E aí ele fala: conhecimento do santo é entendimento. E o entendimento que ele fala aqui não é um entendimento como uma capacidade do intelecto, mas como uma habilidade de caminhar pela vida com discernimento, com clareza, com a perspectiva certa sobre as coisas. E Salomão, ele diz que esse conhecimento, esse entendimento vem do conhecimento do santo, do conhecimento de Deus, do relacionamento com ele. E isso significa que a pessoa mais sábia que você pode ser não é a que mais leu, não é a que mais estudou, muito menos a que mais acumulou experiências. É a que mais conhece a Deus. E conhecer a Deus não é saber sobre ele. Conhecer a Deus é ter uma história com ele. É ter passado pelo vale e visto que ele estava lá. É ter chego ao limite e descoberto que ele é suficiente. É ter confiado quando não fazia sentido confiar. E ter visto, experimentado que ele é fiel. Como diz na palavra do Senhor, provai e vede que o Senhor é bom. Você vai provar e ver que ele é bom na sua vida. Porque cada experiência com Deus te dá um nível de entendimento que nenhuma aula consegue gerar, que nenhuma aula consegue produzir. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ouvir a voz de Deus na sarça. José passou anos na escravidão e na prisão antes de entender o propósito de Deus. Davi passou anos nas cavernas antes de se sentar no trono. O entendimento que eles carregavam não veio dos livros, veio do tempo que eles tiveram, veio da história que eles tinham com Deus. E a sua história com Deus, com todos os vales, todas as esperas, todos os desertos, todos os momentos de fé, está produzindo em você um entendimento que vai servir para o resto da sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Se você crê, coloca aí, eu creio nessa palavra. Essa tua luta de hoje vai servir para o resto da sua vida. Esse deserto que você está sofrendo hoje vai te ensinar para o resto da sua vida, em nome de Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Viver com sabedoria não é uma lista de comportamentos corretos. Não é isso. Não é falar certo, não é gastar certo, não é escolher os amigos certos, não é trabalhar certo, criar a família certa. Tudo isso é bom, tudo isso importa. E falamos de cada um deles ao longo desses 12 dias. Mas nenhum desses comportamentos nasce do esforço humano de seguir regras. Sabe de onde eles nascem? Eles nascem do relacionamento com Deus. E quando você conhece a Deus, você naturalmente cuida das suas palavras, porque sabe que elas têm poder. Você naturalmente honra a Deus com o seu dinheiro, porque reconhece que Ele é a fonte. Você naturalmente escolhe amizades que constroem, porque você quer caminhar na direção que Deus apontou. E a sabedoria é o fruto, e Deus é a raiz que vai gerar esse fruto. E é por isso que o livro começa e termina com a mesma declaração: o temor do Senhor. Não como uma regra, mas como um relacionamento. Uma vida inteira vivida na consciência de quem Deus é e na intimidade de quem o conhece de perto. É uma vida sábia. É uma vida firmada na rocha. E uma vida firmada na rocha é uma vida boa, do jeito que Deus sonhou quando te planejou, quando te desenhou, quando colocou você no ventre da sua mãe. E eu quero profetizar algo sobre a tua vida nessa hora. Sobre você que acompanhou essa série.
que deixou cada episódio falar ao seu coração. Algo foi plantado em você que não volta vazio. A palavra de Deus, ela não volta vazia antes de cumprir o propósito a qual ela foi liberada. E o Senhor manda eu te dizer hoje, o que foi plantado nessa série, nesses 12 dias, vai dar fruto na sua vida, dará fruto nas suas palavras, dará fruto nas suas decisões, dará fruto nos seus relacionamentos, dará fruto na sua família, dará fruto no seu chamado, em nome de Jesus. Não porque você é perfeito, mas porque você se aproximou de Deus. E quem se aproxima de Deus é transformado por Ele. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Tiago diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Você se aproximou, e Ele está mais perto de você. E quem caminha perto de Deus, caminha com sabedoria para o resto da vida. Em nome de Jesus. Creia nessa palavra. Creia. E a minha oração hoje é que essa série tenha aberto a sua fome pela sabedoria de Deus. Que você volte a ler este livro. E leia com novos olhos, não apenas como um livro de regras, mas como um livro de vida. Que o Espírito Santo continue abrindo cada versículo para você ir muito além do que aquilo que nós falamos nesses 12 dias aqui. Porque é muito pouco diante da grandeza de Provérbios. Amém? Quero agradecer a você que esteve comigo ao longo desses 12 dias. E se essa série tocou no teu coração, compartilha com alguém que precisa de sabedoria para a vida real. Amém? Que o Senhor te dê sabedoria em abundância para todos sempre. Amém? Em nome de Jesus. E até o nosso próximo devocional. Tenha um excelente final de semana em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente.